Fala galera, tudo bom com vocês? Bom dia, meninos. Se você está assistindo esse vídeo, significa que nós tivemos algum problema técnico e não teve como a gente aplicar nesse primeiro dia o modelo de ensino híbrido, né? Nós estamos trabalhando aí nas 2 últimas semanas para tentar implementar esse sistema, mas não é um sistema fácil, né? Requer um reajuste na infraestrutura de internet, câmera, microfone da escola, né? Isso tudo, toda essa parafernália técnica, elétrica, eletrônica, está sujeita a falhas, principalmente quando a gente ainda não é habituado a utilizá-las, né? Então, foi pedido pela coordenação que nesse primeiro dia de aula, caso a gente tivesse alguma falha, né, uma intercorrência no sistema, que a gente deixasse algumas aulas gravadas, prontas, para vocês assistirem, né, se acontecesse alguma falha técnica aí. Tudo bem? Mas tenho certeza que não vai ser preciso. Antes também nós começarmos a nossa aula, sejam bem-vindos os novatos, a fazer parte da nossa escola. Peço, né, a vocês, insisto, e esse ano vai ser um ano onde a gente vai sempre frisar, falar sobre isso, bater nessa tecla. A manutenção da aula presencial, de vocês virem para a escola, mesmo que seja, né, por enquanto, nesse sistema híbrido, depende única e exclusivamente de vocês. Não adianta nada a gente tomar todos os cuidados aqui na escola se vocês em casa estão aglomerando, saindo sem máscara, não higienizando as mãos. Então, por favor, vamos tomar os cuidados necessários em casa e principalmente na escola. Tá bom, pessoal? Então, o uso da máscara é obrigatório. Não deixe de trazer 2, 3 máscaras para a escola para você estar fazendo a troca durante o dia. Álcool em gel, a higienização das mãos, o distanciamento, né? Então, for conversar com um colega, mantenha a distância. Não haverá intervalo para vocês ir para o pátio, vai ter que ficar dentro de sala, vai ter que ter um controle na hora de sair, para ir, né, na saída para ir embora, para ir ao banheiro. Então, tudo vai ter que ser respeitando as normas de distanciamento. Então, obviamente vai ser chato, vai ser complicado, vai, mas é necessário para que a gente possa manter o mínimo de segurança possível para que a gente exerça o nosso trabalho esse ano. Tá ok, galera? Além disso, eu gostaria de falar também para vocês uma outra questão. Nas nossas reuniões pedagógicas desse ano, né, ficou estabelecido que nas primeiras semanas nós vamos fazer um trabalho diagnóstico com as turmas, ou seja, a gente vai revisar alguns conteúdos aí do ano, né, anterior, no caso vocês estão no primeiro ano do ensino médio, nós vamos rever conteúdos da 9ª série, do 9º ano. Justamente para ver, né, o grau de aprendizagem de vocês, de cada um, tirar alguma dúvida ali, né, tentar ocupar alguma lacuna que por acaso tenha ficado, tendo em vista, né, que muitos de vocês ali no ano passado o ensino à distância, né, a gente estava tendo aula só pelo computador, é entediante, é difícil, às vezes o aluno só assistia aula que ele tem interesse, que ele gosta, né? Enfim, a gente soube que várias e várias situações aconteceram. Então, para tentar corrigir um pouco das imperfeições, né, do sistema do ano passado, vamos ter esse momento de revisão. Tá? Beleza, meus amores? Vamos começar, então, falando sobre o imperialismo, né? Imperialismo, Segunda Revolução Industrial, Primeira Guerra Mundial, foram ali os primeiros assuntos que nós trabalhamos no 9º ano. Vamos retomá-lo, logicamente, de uma forma muito mais objetiva, né? Vou tratar aqui de temas mais centrais, de temas mais pontuais. Obviamente, em 2 semanas é impossível tratar detalhadamente todo o conteúdo do 9º, mas vamos fazer aqui o melhor possível. Beleza? Imperialismo. O imperialismo é um fenômeno que aconteceu ali na segunda metade do século XIX, aonde as grandes potências industriais, né? Quando eu falo grandes potências industriais, leia-se Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Japão, Estados Unidos, né?
disputaram o controle, a hegemonia global, né? E também as áreas produtoras de matérias-primas e mercados consumidores para os produtos industrializados. Lembrando que, né, no imperialismo, principalmente a África e a Ásia vão sofrer essa ocupação europeia, né? Diferentemente lá do colonialismo do século XVI. Eu lembro que eu dei esse conteúdo para vocês, frisei muito, né, as diferenças entre o colonialismo e o imperialismo. Então, esse aí eu não vou voltar, né, a falar sobre ele, até porque foi um conteúdo que a gente viu antes da pandemia. Então, passei do quadro, fiz um quadro comparativo. Tem até uma questão no livro de vocês no 9º ano, onde tinha uma tabela que a gente preenchia com as diferenças, enfim. Mas, de forma geral, né, explicando o conceito, a ideia, o imperialismo seria isso aí, né? O imperialismo ele tem uma relação muito próxima com a segunda revolução industrial. A segunda revolução industrial ela marca o que a gente chama de expansão do capitalismo, né? Então, nesse momento, o capitalismo industrial ele vai se expandir para fora da Europa, integrando outras regiões. No caso, as regiões que sofreram com o imperialismo vão ser integradas de que forma? Se tornando áreas fornecedoras de matérias-primas e de mercados consumidores para as nações industriais europeias. Justificativas ideológicas. Todo esse processo de dominação, né, de tomada de poder, dos europeus montando, né, esses grandes impérios coloniais, tudo isso precisa de uma justificativa. Como é que os povos africanos, asiáticos vão ser dominados pelos europeus, né? Como isso vai ser feito? Primeiramente, utilizou-se aquele argumento, ficou conhecido como fardo do homem branco, a ideia de que o europeu estava levando para esses povos a civilização e o progresso, né? Tecnologias que esses povos tidos como primitivos, né, não possuíam. Outras formas, né, de justificar essa dominação também começaram a ser aplicadas, como, por exemplo, a ideia do chamado darwinismo social, ou seja, pegou-se, né, as teorias darwinistas, o princípio da seleção natural, onde o mais forte sobrevive, né, e consegue transmitir os seus genes para as próximas gerações. Como o europeu era mais desenvolvido, né, o mais forte, entre aspas, que os povos asiáticos e africanos, falo do ponto de vista desenvolvido do ponto de vista tecnológico, tá, pessoal? Eles se sentiam no direito natural de dominar esses povos. E por último nós temos a eugenia. A eugenia é uma pseudociência que surgiu ali também no século XIX, que tinha como objetivo comprovar do ponto de vista científico a inferioridade biológica, genética de povos não europeus, como os africanos e os asiáticos. Então, inclusive, a base do racismo, das ideias de que o negro, né, o asiático, ele é inferior ao branco, vem dessa pseudociência da eugenia. Pseudo porque não é uma ciência, não existem raças, não existe raça superior ou inferior, só existe uma raça, uma espécie, que é o ser humano, né? Todos nós somos iguais, independentemente da cor da pele, da cultura, da orientação religiosa, idem, tá certo, galera? Bom, basicamente, para as regiões que sofreram com o imperialismo, o imperialismo não foi um fenômeno muito bacana, não, né? O imperialismo ele trouxe a destruição das culturas locais, das economias locais, e espalhou, né, nesses territórios pobreza e miséria. Não é à toa que a África e boa parte da Ásia, né, concentra os países mais pobres do mundo. Especialmente na África, o imperialismo também foi muito negativo no sentido de não reconhecer as diferenças tribais entre os povos africanos, criando nações e estados artificiais que colocaram dentro de um mesmo território povos que, historicamente, culturalmente, são inimigos. Então, no processo de descolonização da África, nas guerras de independência, muitas guerras civis acabaram acontecendo, o que prejudicou ainda mais o cenário de pobreza e de miséria daquele território ali. Tá certo, galera?
Tudo bem? Outra questão que nós vamos apontar nesse vídeo é a relação do imperialismo com a Primeira Guerra Mundial, né? Uma coisa está profundamente vinculada à outra. Havia uma disputa, as nações europeias, né, principalmente, estavam disputando ali palmo a palmo para ver quem ficava com as melhores e as maiores áreas. Em 1885, a Alemanha sugere uma conferência, um evento, para que se pudesse discutir, né, esse processo de divisão, a famosa Conferência de Berlim, né? O problema é que, após a realização desse evento, o que aconteceu foi que a França e a Inglaterra continuaram a ter as maiores e melhores partes. Isso por quê? Porque a Alemanha, juntamente com a Itália, foram países que se unificaram tardiamente, no final do século XIX, então iniciaram a sua corrida imperialista atrasados. Os ingleses e os franceses já haviam ocupado as melhores e maiores áreas. E nesse processo aconteceu aquilo que parecia impossível, né? A Inglaterra e a França se aproximaram. Como as duas nações eram as nações que detinham os maiores impérios coloniais, elas se aproximaram justamente para defender os seus interesses em relação ao avanço, né, alemão e italiano sobre aqueles territórios. Então ali você já começa a observar um quadro de insatisfação por parte da Alemanha e da Itália, né, e de acirramento das tensões diplomáticas entre as nações europeias. Esse acirramento ele vai se agravar, ele vai se aprofundar, né, e vai acabar desencadeando a Primeira Guerra Mundial. Então a Primeira Guerra Mundial, professor, é uma consequência da corrida imperialista? Sim, sem dúvida alguma, né? As tensões imperialistas, as disputas por territórios entre Inglaterra, França, Alemanha e Itália, né, acabaram arrastando o mundo e outras nações para uma guerra até então sem precedentes. Tudo bem, turma? Beleza? Ok? Rapidamente, né, nós temos a questão do imperialismo americano, que focou mais na América Latina, né, com a chamada doutrina Monroe, a América para os americanos, e a política do Big Stick, né, a atuação violenta dos Estados Unidos caso os seus interesses fossem ameaçados. E do outro lado do Pacífico, o Japão, que no início do século XX lança-se também como uma potência imperialista, passa a dominar territórios. O Japão, que no século XIX, através da chamada Era Meiji, né, passou por um processo de intensa modernização e industrialização e emergiu no final do século XIX, início do século XX, como também uma potência imperialista e militar. Vale a pena ressaltar isso aí também. Tudo jóia, galera? Beleza? Então é isso aí. Nesse primeiro vídeo nós trabalhamos um pouco aí da questão do imperialismo, revimos alguns aspectos. Na próxima aula, né, no próximo vídeo, né, porque essa aula está dividida, vai estar dividida em três vídeos. Nós vamos rever os aspectos principais, primordiais, relacionados à Primeira Guerra Mundial. Tudo bem, turma? Então, espero vocês, caso obviamente haja necessidade, como expliquei no primeiro vídeo, né, no início desse vídeo, perdão, nós estamos gravando esse material caso haja algum problema aí na execução do ensino híbrido das aulas presenciais na escola. Tá certo? Então, até o próximo vídeo aí, galera.